As teorias de Peppa Pig são a coisa mais divertida de se acompanhar depois de assistir o desenho. E de todas as coisas misteriosas que esse mundo guarda, uma delas é a existência de apenas alguns animais inteligentes e outros que permanecem animais normais. Já parou pra pensar? Eu tenho a impressão de que já deu pra perceber que Peppa Pig é sobre um mundo em que animais de mais de 2 metros de altura agem como se fossem humanos. A galera anda sobre 2 patas traseiras, tem casas, famílias completas e até dirigir carros e vão trabalhar. Mas quando você começa a pensar que esses animais se assemelham muito a humanos, é de se pensar, até que ponto? Como são as estruturas do governo desse mundo? É governado por outros animais ou por humanos? Nós sabemos que existem humanos no mundo da Peppa, mas não sabemos exatamente até onde eles vão e quantos deles existem além da rainha, do Papai Noel e do pirata Barba Ruiva. É de se imaginar que o líder desse povo seja algum animal imponente, como algum predador perigoso da natureza do mundo real, como um leão ou algo do tipo, ou um elefante. Só que já vimos esses 2 animais, um no zoológico e a família da Emily Elefante. Não é tão poderosa assim. Mas o principal é, porque só alguns animais são como humanos e outros não. Quem causou essa transformação? Fez de propósito que alguns animais evoluíssem e outros não? Ou foi um acidente aleatório que causou essas transformações? Ou quem sabe, é alguém que leu A Revolução dos Bichos e levou extremamente a sério a ideia de que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então pegue sua pipoquinha com pedaços de bacon, assine ao canal e vamos mergulhar em mais um mistério de Peppa Pig aqui no canal Planeta Jim. A origem de tudo isso pode estar há tanto tempo no passado que não faz nem parte do desenho da Peppa. Como assim? Como seria antes? Bom, não sei se você sabia, mas Peppa Pig é apenas o 3º desenho de uma linha de desenhos que compartilham o mesmo universo. O outro é o Mundo Mágico de Ben Holly e o que é o nosso alvo hoje é Os Grandes Cavaleiros, que foi o primeiro desenho pelo trio do criador da Peppa. Pois é, esse desenho se passa na era medieval, por isso acontece antes da Peppa, que acontece nos tempos atuais. Só que a era medieval desse mundo era muito estranha, porque era muito avançada. Os caras lá atrás já conheciam conceitos avançados como eletricidade e, mais importante ainda, energia nuclear. Acho que agora dá pra entender onde eu quero chegar, né? Nesse episódio chamado Força de Próton, temos um experimento usando a usina nuclear para levar energia para a casa das pessoas. E como podemos ver, as coisas não dão muito certo. O tanto de radiação liberada nesse incidente pode ter sido suficiente para infectar as pessoas e causar um lento processo evolutivo, que acabou resultando nos animais humanoides da série da Peppa, centenas de anos depois, ou até mais. E eu digo que pode ter sido até mais tempo porque quando chegamos na época da Peppa, dá pra perceber que passou tanto tempo que o passado daquele mundo foi totalmente esquecido pela história. Em um dos episódios nós vemos essa ilustração mostrando um gráfico evolutivo e vemos que não existem humanos na época dos Grandes Cavaleiros aqui. E que a evolução até nem faz sentido. Olha só, vai de dinossauros direto pra Peppa. Isso não faz nenhum sentido. Com certeza tem um ou mais elos perdidos aí nessa cadeia evolutiva, não acham? Sério, cara, essa evolução faz tão pouco sentido que por um momento eu voltei a ser criança e me vi jogando Digimon World 1 de novo, em que você finalmente conseguia evoluir seu Patamon ou o que fosse, só pra ele virar num Numemon. Isso não faz nenhum sentido, pois era pra ter virado um Togemon. E não esse tolete de... calma, deixa eu respirar. Esse vídeo não é sobre meus traumas de infância. Você pode me ajudar a superar esse trauma assinando o canal e ativando o sininho das notificações. Pronto, agora eu tô de boa. Vamos continuar. Para não ser totalmente injusto com o desenho, até que existe uma lógica para os animais humanoides no desenho. Como podemos perceber, temos a Peppa, que é um porco, a Suzy, que é uma ovelha, o Danny, que é um cachorro, a Candy é um gato e assim por diante. Existe uma semelhança entre todos esses animais. Sabe qual é? Vou dar mais uma dica. Já percebeu que não existem outros tipos de animais humanoides como insetos ou pássaros? Sério, você nunca vai ver uma Ana-Aranha no desenho, muito menos um Denis Dragão de Komodo. Já decifrou? Pois todos os animais humanoides no desenho são mamíferos, igual nós, humanos de verdade. Se for parar pra pensar, essa é até uma sacada bem esperta dos criadores do desenho, mas o significado disso para a lore desse mundo se encaixa com o que já falamos a respeito do acidente nuclear.
Por algum motivo, o DNA humano e dos outros mamíferos se misturou ao longo dos anos, e agora temos essa aberração, com os olhos de um lado da cara e que se comportam como nós. Só que, como toda regra que se preze, existem exceções. E aqui no caso da Peppa, existe pelo menos um réptil humanoide, que se comporta como todos os outros mamíferos, que é a Dona Crocodilo, a cuidadora do zoológico. E tipo, até onde sabemos, ela não tem família ou algo do tipo. Onde será que ela botaria seus ovos? Não seria no próprio zoológico, né? E essa exceção é ainda mais esquisita quando lembramos do relato do vovô Coelho de quando ele se deparou com crocodilos, e aqueles lá estavam todos feridos e selvagens, tentando comer ele. E isso não é a única vez que vemos isso acontecer, pois acontece com animais mamíferos também. Sabemos que a Penny é um urso polar, e ela é humanoide, assim como sua família. Até aqui tudo bem, pois é um mamífero como todos os outros. Mas nessa cena aqui, em outro episódio, vemos um rápido vislumbre de um urso polar selvagem. Ela está com esse sorrisão amigável, mas não se engane, sabia que o urso polar é o mais perigoso de todos os ursos? E falando em como toda essa evolução é aleatória, até mesmo em mamíferos, o veterinário da cidade é um hamster, mas o porquinho da Índia da escola é um pet. Tipo, isso não faz sentido, não dá. Essa teoria é muito massa, está gostando também? Então mostre que curtiu digitando a hashtag humanos nos comentários. Falando em humanos, e os humanos de verdade desse mundo, hein? Quando você parar pra pensar nisso, é que o bagulho fica mais complicado ainda. Como já definimos, para essa teoria funcionar, tem que ter passado muito tempo desde o vazamento de prótons da usina nuclear dos Grandes Cavaleiros, para dar tempo na mutação se desenvolver tanto a ponto dos humanos terem sido esquecidos na linha evolutiva, como vemos nesse gráfico. Mas me explica então, o que diabos a Rainha Elizabeth está fazendo aqui? Infelizmente ela já foi de base na vida real, pois encaixaria perfeitamente o meme dela ser tão velha que se sobreviveu ao apocalipse nuclear, que apagou os humanos reais graças a uma mutação animal do nosso DNA. Mas ela seria imune então? Seria a Rainha Elizabeth equivalente desse universo da Ellie no The Last of Us? Se sim, como a gente faria para extrair a cura dela? Mas se você achava que não dava pra piorar, é claro que dá. Sempre dá pra piorar. Ela não é a única humana dessa bagaça, pois ainda existe o Papai Noel. E piora ainda mais quando você aprende duas coisas. Primeiro, existem vários Papais Noéis, pois a Peppa conhece vários funcionários de alguns lugares vestidos de bom velhinho. E segundo, o Papai Noel de verdade também existe, com poderes mágicos e tudo. Meu cérebro tá escorrendo pelos ouvidos. Como assim existem humanos com poderes? Se a gente for procurar outra referência de algum lugar que isso aconteceu, não precisamos ir muito longe, só atravessar a rua e ver que a Disney tá logo ali. Nós sabemos que o Pateta e o Max, por exemplo, são cachorros, e a situação é extremamente a mesma da Peppa. Eles são animais que se comportam como humanos, falam como humanos, trabalham, estudam, se relacionam e entram em encrencas igualzinho a nós. Mas são cachorros. Então, como diabos o Pateta segura o Pluto numa coleira? Por que o Pluto age dessa forma e o Pateta não? Eu sempre me perguntei que tipo de coisa bizarra é essa dinâmica. Seria o Pluto um cachorro de verdade? No sentido que nós entendemos, ou o outro é um cachorro com a mesma inteligência do Pateta, mas que escolheu se comportar como um pet convencional, igual certos malucos na vida real. Cara, só de pensar que isso é um cachorro, tipo, literalmente um cachorro, que se identifica como um Terrier ou um Furry. Eu já fico assim, com vontade de me tacar pela janela. Isso não faria sentido. O maior paradoxo de todos?